Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News em Forma. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo, cheia de glitter no rosto, no cabelo, na roupa, toda preparada para 2023, é ela, Camila Hirsch. Olá, Bruno. Olá, ouvintes. De branco, né, Bruno? Eu adoro passar de branco e muito brilho. É isso. Pois é, gente. Mais um ano que chegou ao fim e mais um ano que se inicia. E o Band News em Forma continua aqui com você, ouvinte, sempre buscando trazer informação de qualidade, tentando trazer movimento para a vida, porque a vida é bonita demais para a gente ficar parado. E tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje nesse especial de Ano Novo, né, Camila? Sem dúvida, para a gente sim, se animar, não só para a virada de ano, né? Não só para esses primeiros dias do ano, para o final do outro, começando um ciclo, mas para a gente, acho que quem se movimenta, e ainda mais sobre o que a gente vai falar hoje, com certeza, quem dança seus males espanta, né, Bruna? Então eu acho que isso faz muito bem para a nossa vida, para a nossa saúde física e mental. É mais do que comprovado, a música, a dança. Então acho que a gente tem que pensar nisso mais durante o nosso ano inteiro, para ver se a gente se inspira e ajuda a passar pelos momentos bons e pelos momentos ruins também. Exatamente. A gente tem o prazer de receber agora o Davi Obata, que é profissional de educação física, que por muitos anos trabalhou com dança e hoje vai trazer aqui todos os motivos pelos quais você, ouvinte, deve começar 2023 dançando. Oi, Davi, seja muito bem-vindo. Feliz Ano Novo para você. Feliz Ano Novo, Bruna, Camila, tudo bem? Vamos lá, né? Falar um pouquinho aí de dança. Vamos lá. Bom, eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que por muitos anos você trabalhou como personal dancer e eu vou ser muito honesta, tá? Eu não sabia que existia isso, não sabia que isso era uma categoria, não sei nem como colocar, uma profissão, enfim. Você pode contar um pouco para os nossos ouvintes aí, quem estiver interessado em começar a dança, de procurar um personal dancer? Olha, eu acho que assim, você até colocou no final muito bem, a gente pode falar que hoje, e já vem há um certo tempo, é uma profissão, né? Não deixa de ser uma profissão, está relacionado com a parte aí de quem é da educação física, da área da educação física, né? Muitas vezes também você vai ter professores que vão trabalhar nas escolas, né? Dentro da época que eu trabalhei com dança, foi um dos lugares que eu acabei também exercendo, né? Foi dentro de duas escolas, dois colégios, apesar de ser, né, como extracurricular, mas foram bons anos aí fazendo esse trabalho. Quem trabalha com isso, e aí vamos falar assim, profissionalmente mesmo, seja para o competir ou trabalhar, né, dar aulas, então, ou estar dentro de um clube, de algum baile específico, que consiste muito ele é como se fosse o personal trainer, só que em vez de trabalhar lá a parte de exercícios, musculação, propriamente dito, entre outras coisas, vai fazer especificamente a parte de dança. Então, você paga aquele professor, muitas vezes para você fazer aulas e de repente para você ir numa festa ou ir no baile que você conhece que vai ter lá, tem sempre uma vez no ano, baile do Havaí, enfim, né, tem tantos nomes aí, tipos. E muitas vezes a pessoa contrata esse professor, né, para estar lá com ela, nesse baile. E muitas vezes, conforme é o baile, você também tem professores trabalhando ali, né? E aí consiste muito em aquele professor já é pago pelo local, ou muitas vezes você acerta ou faz alguma coisa, pagar direto para esse profissional. Davi, e você se descobriu, você já era dançarino, você se descobriu na faculdade, dançando, como que foi? Então, acho que eu posso falar, né, que foi realmente ali no primeiro ano de faculdade. Uma das primeiras aulas, inclusive aula de natação, professor Alberto Clare, acho que você vai conhecer. Albertinho. O Alberto e o William. E eles eram muito assim, por mais que fossem professores da natação,
Eles Da sempre... natação e de alto rendimento, né? Vamos deixar bem Exato. claro. Exato, perfeito. E aí, mas dentro da faculdade, eles sempre foram aqueles professores, aquelas pessoas, né, entusiastas da atividade física em geral. E aí eles deixaram até um espaço ali dentro da aula para que viessem algumas meninas que eram da turma mais velha, uma turma à frente da minha, apresentar e falar sobre o grupo da faculdade, o grupo de dança da faculdade, que no caso era dança de rua, né, ou hip hop hoje, enfim. E aí, se tivesse alguém interessado, se gostasse, se quisesse conhecer, tal, para ir lá, tá. Dessa eu fui lá ver o que era. Falei, na hora que eu vi, falei, não é para mim, vou embora. Não deixaram eu ir embora, e aí o resto é história. Não deixaram eu ir embora, é ótimo. Porque, teoricamente, assim, né, mesmo naquela época, e mesmo sendo dança de rua, é muito difícil ter homem. Eu ia fazer essa pergunta, vamos falar a verdade aqui, para os ouvintes da rádio. Não deixaram você ir embora porque você era homem e faltava homem para dançar, ou porque você dançava bem? Não, acho que o dançar... eu vou te confessar que, assim, eu não dançava, tá? Eu nunca fiz, assim, uma aula, ou fiz um curso, tipo, moleque, né, jogava bola. Eram esses os esportes. Mas, assim, foi muito, talvez, pela questão de homem, apesar que, na época, tinham alguns, mas pouco. A grande maioria do grupo ali era mulher. E cada vez mais foi sendo mulheres. E, no decorrer desses 10 anos aí, dentro desse grupo, no final, praticamente, só ficou a minha pessoa. Né? Mas eu tenho que dizer, gente, que o Davi dança maravilhosamente bem, porque eu já vi, né? Então eu tenho que falar. Não é mentira ele falar que ele não, que era porque era homem, entendeu? Porque ele dança muito bem. Depois de alguns anos muito suados, acho que deu para enganar. E Davi, você dança o quê? Então, vou resumir assim, como eu comecei até já comentei, né? Começou com o grupo de dança da faculdade, que era basicamente dança de rua. Dentro desse grupo da faculdade, vieram duas meninas que também eram da faculdade, outra turma, etc., que eu não conhecia, não fazia nem ideia da existência. Dentro de um dos ensaios vieram chamar e queriam falar comigo, e a conversa veio assim, a gente viu que você dança, legal, não sei o quê, a gente está precisando de homem para fazer participar no nosso grupo. Eu falei, tá, mas o que é? Salsa. Eu falei, salsa? Eu brinquei na hora, né? Eu falei, salsa, mas o quê? Você está falando do tempero? Ela, não, é uma dança, assim, assado, da dança de salão, dança caribenha, tal. A gente tem um grupo, a gente trabalha com evento, e a gente precisa de homem, não tem homem. Aí, no final, eu acabei indo, mas não no primeiro convite, no segundo. Então, a gente, resumindo, a gente ia para os eventos, às vezes festa de aniversário, casamento, enfim. E aí começou essa dança de salão. Então, da dança de rua, eu fui para a dança de salão, aí de uma hora para outra, meio que não se vira nos 30, literalmente, foram festas e eventos para fazer salsa, samba, tango, bolero e por aí foi. E aí daquela que mais assim, me chama mesmo, como eu falei, da salsa, é a que mais me pega, assim, porque uma que é o ritmo me atrai, o ritmo me pega mesmo, e muito por eu ter trabalhado bons anos dentro de um bar cubano aqui em São Paulo, né, basicamente só toca, né, ainda hoje existe, músicas caribenhas, músicas latinas, então eu poderia falar hoje que é a salsa, mesmo apesar do samba, né, somos brasileiros, gosto também, danço aí, arrisco uma gafieira, mas eu acho que a salsa é até mais latente, e eu sei um pouco mais do que o próprio samba. O Band News em Forma tá no ar, especial de Ano Novo, colocando aqui todo mundo para dançar, para entrar em 2023 com o pé direito. Camila, a dança, né, acaba sendo uma maneira de muitas pessoas lidarem com a vergonha, né? E eu imagino que até na atividade física, as pessoas podem se sentir intimidadas às vezes, porque quando a gente se coloca numa situação que a gente não entende ou que não sabe fazer,
a gente fica um pouco acuado, né? E a dança, a atividade física tem um pouco disso, mas aí no fim, é por meio justamente dessas duas opções que a gente acaba vencendo a vergonha. Pois é, Bruna, eu acho que é o você se movimentar, é o você levar o seu corpo para passear, né? É mostrar ele, e não é mostrar para se exibir ou para atrair algum olhar, né? É o você realmente se movimentar. Então, colocar o corpo à exposição, né? Os movimentos. Então, às vezes, a pessoa ela não sabe que ela sabe. Né, porque ela nem se colocou ali à prova, então a pessoa fala assim, mas eu não sei fazer isso. Às vezes ela sabe, é que ela nunca fez. E a gente tem que vencer isso. E a dança, ela é uma atividade física maravilhosa, que a gente pode colocar na nossa vida, na nossa rotina, sozinha, acompanhada. A gente está escutando aqui as grandes opções que a gente tem de começar a aprender a dançar. Né? Você não precisa ir numa academia, se inscrever, chegar naquele salão onde tem um monte de gente, ou a dança de salão é tudo já em casal, você fala, mas eu vou com uma amiga, ou eu vou solteira, ou aí os dois têm que querer aprender, aí um pisa no pé do outro, aí um acha que o outro é desajeitado, que o outro... Né? Então, acha que vai prejudicar, fala, mas eu não sei, ela sabe, eu não sei, ou ele sabe muito e eu sei pouco. Quer dizer, a gente tem que vencer essas barreiras e colocar esse tipo de atividade na nossa vida, só faz bem, a gente só ri, né? Ninguém entra numa aula de dança ou num clube de dança ou vai dançar com alguém e sai triste, né? Eu não conheço, então... Difícil. Não é difícil? Você se diverte, você dá risada. Então, assim... a gente tem que se abrir para colocar esse tipo de movimento na nossa vida, porque é muito legal, e hoje a gente está trazendo algumas opções diferentes das que a gente imagina como tradicionais de dança. Você, ouvinte, tem vontade de se soltar na dança, na pista? O convidado de hoje do Band News Informe especial de Ano Novo é Davi Obata, que está conversando aqui com a gente sobre a experiência dele como personal dancer. É isso mesmo que você ouviu. Davi, ao longo da sua trajetória aí na dança, você percebeu que as pessoas, algumas delas, né, têm muita vontade e ao mesmo tempo muita vergonha de tentar uma dança? E queria emendar em outra pergunta também. Se as pessoas viam a dança... quando te procuravam, como uma forma de fazer atividade física? Eu acho que eu posso falar que numa questão muito inicial, tanto homem como mulher, e talvez até mais os homens, tem sim uma questão de vergonha, pelo fato da questão dança como um todo, porque normalmente quando você fala de dança, hoje não, né? Desde 2005, acho que dá para falar, que quando teve a primeira edição do Dança dos Famosos, com o Faustão, por exemplo, ali deu um boom com relação à dança de salão. Até então acontecia já, etc., ritmos e tudo mais, porém dali para frente teve um boom assim gigantesco aqui no Brasil em relação às danças de salão, né? E aí cada ritmo se sobressai, uns gostam mais, uns gostam menos, enfim, e depois foram aparecendo inclusive outros ritmos, tantos ritmos, etc. Então acho que assim, de lá para cá, eu acho que a gente pode falar que teve um divisor de águas, porque as pessoas começaram a procurar mais, as pessoas começaram a dançar mais, e muitas vezes por gostar do ritmo, né, e muitas vezes também procurando como uma atividade física. Eu acho que até mais ou menos emendei um pouco as suas duas perguntas, mas só complementando, eu, por exemplo, sempre trabalhei, até por ser da área da educação física, a dança como uma base para promover a atividade física. Então, se você faz, independente de qual ritmo, movimentos repetitivos e acelerando um pouco mais o passo, a batida, etc., você faz uma atividade física com a pessoa. Você fica ali por meia hora, 40 minutos, às vezes uma hora, né? Então aquilo se torna uma atividade física. A coisa, com certeza, você vai crescendo. Então você tem os dois pontos. Gente que começou a procurar mais a dança em função disso, assim como também por querer fazer uma simples atividade física. E aí, assim, eu entendo e vi muitas vezes, mesmo as pessoas com vergonha, a hora que elas começaram a fazer, além de perder um pouco aquela vergonha, elas começaram a ter uma autoestima muito melhor e maior, né? Porque a dança, seja qual ritmo for, ela te proporciona isso, né? Você aprender algo que você achava que não poderia fazer,
ou que você tinha vergonha de fazer, é fantástico, né? Então, assim, desenvolve e faz a pessoa enxergar outras coisas, né, através dessa atividade física, a dança, que enfim, são muitas histórias aí. Davi, a dança é maravilhosa, né? E a gente falando de atividade física, assim, a gente consegue ter um pouco de impacto, né? A gente tem quem que não dança em qualquer lugar, gente, meia hora, uma hora numa festa e não fica suando e não cansa, às vezes se eu tiver de salto alto, então é mais ainda, né? Então eu acho que é uma super opção de movimentação e de atividade física mesmo, né? Acho que é maravilhoso. E tem a música junto, né? O que neurologicamente falando pra gente, pro ser humano é uma coisa muito, muito interessante também, né? Agora, tem uma coisa bem legal que você comentou com a gente que aconteceu e que às vezes é a maneira até da pessoa ingressar, sabe, Bruna? Eu acho que foi quando, se eu não me engano, você já foi contratado algumas vezes não só para dar aula, né, particular, mas num casamento, por exemplo, alguém que vai casar, alguém que vai dançar, vai apresentar uma valsa e quer melhorar um pouco, e aí aquilo vira uma rotina, né, como também, acho que já tiveram alguns momentos onde você acompanhou em alguns lugares, pessoas, por exemplo, vai um casal, às vezes, ou alguma turma de amigas, vão num evento e aí dançam junto, e aí reveza, dança um pouco com uma, enquanto uma descansa e dança um pouco com o outro, e obviamente que aí o professor é que se dá mal, né, gente, porque aí ele que fica morto e cansado. Sim, exatamente. Assim, tem muita gente que começa a dançar, assim, contratando para algum determinado evento e embala, vai embora? Então, muitas vezes a pessoa contrata aquele profissional para poder aprender, e aí você tem 2 pontos, né? Você tem tanto aquela pessoa que ela não dança e ela quer aprender a dançar, então de repente ela passa por vários ritmos, e às vezes, que acho que talvez pode acontecer até mais, ela já dança, porém ela quer aperfeiçoar, ela quer melhorar um determinado ritmo, porque ela normalmente sai para dançar, ou vai vai participar de qualquer evento, assim como da forma que você colocou, também tem os eventos que a pessoa te contrata, seja casamento, uma festa de aniversário. Da época que tinha o grupo da dança de salão, a gente, normalmente, o trabalho que nós fazíamos éramos convidados a participar de festas, eventos, né, relacionados a casamento, aniversário, às vezes até uma questão de confraternização. E os temas normalmente eram voltados para dança de salão. Então, samba, salsa, tango e por aí vai. Então, também tinha esse lado de você já ir, propriamente dito, sabendo que você faria determinada dança. Então, a gente fazia uma apresentação para iniciar aquele ritmo. E aí a segunda parte, né, um segundo momento desse trabalho era dançar com as pessoas que estavam na festa, no evento. E assim desenrolava-se e seguia. Você falou um pouco, Davi, sobre a vergonha, né, de deixar de lado, enfim, da pessoa se soltando. Você acha que a dança de alguma maneira também torna as pessoas mais confiantes? E isso não só ali no momento de dançar mesmo, mas na vida, né, na tomada de decisão, enfim, você acha que ajuda? Olha, ajuda muito. Eu falo até, para dar como exemplo, vou me dar o exemplo, né? Muitas vezes, enfim, a gente sempre passa por altos e baixos, questões, etc. E eu sempre tive a música comigo, assim como a atividade física comigo, e, né, nesse bom tempo aí, como eu mencionei, a dança comigo. Então, por exemplo, ela vai te pedir uma postura mais ereta, né? Principalmente falando da dança de salão. Ela vai trabalhar, querendo ou não, a sua coordenação motora, assim como a atividade física como um geral, até falando de um trabalho aeróbico, né? Então, a consequência disso, se você criar essa rotina, esse hábito de trabalhar, de fazer dança, né, aulas, enfim, pode ter certeza que a sua autoestima vai melhorar, porque, como eu mencionei, você se vê capaz de fazer algo novo, que talvez você nunca imaginou fazer,
Isso é o meu caso, né? Quando eu comecei lá com o grupo da faculdade, por exemplo, eu olhava, o pessoal já vinha há 2 anos fazendo, eu olhava aquilo e falei, gente, eu não tenho essa noção não, o braço para um lado, a perna para o outro, falei, não entra na minha cabeça, né? E aí no final daquele ano, eu estava dançando, eu falei, gente, acho que deu certo esse negócio aí, né? Então, assim, com certeza melhora em muitos aspectos, né? Fora de você, assim, questão da música, ritmos, né? Você se sente totalmente diferente. Bom, quero agradecer muito aqui a entrevista com o Davi Obata, que é profissional de educação física e conversou com a gente aqui sobre a trajetória dele na dança. Tenho certeza que incentivou muita gente aí a dar uma chance para a dança nesse comecinho de ano que deixa a vida muito mais leve, muito mais gostosa, mais divertida e de quebra ainda praticando uma atividade física. Davi, muito obrigada, viu? E bom 2023 para você. Obrigada, Davi. Bruna, eu que agradeço aí o convite, obrigado você, a Camila também, e um 2023 bom 2023 para todos nós. Né? O Informers, daqui a pouco tem mais um papo sobre dança aqui no Band News Informa, mas antes a gente abre espaço para falar sobre hidratação, época de muito calor, que pede por hidratação constante, e nós preparamos uma dica para deixar a sua água mais saborosa. Quem vai contar tudo é a repórter Mariana Albuquerque, do Rio de Janeiro. Água aromatizada com morango, limão, laranja, framboesa ou melancia. São vários sabores de frutas que podem ser adicionados à água natural para dar um toque de refrescância, principalmente com a chegada do verão. A opção é, inclusive, super recomendada por nutricionistas. É uma forma de se hidratar para um bom funcionamento do organismo e, ao mesmo tempo, apreciar algo diferente e saboroso. A alternativa das águas saborizadas vai principalmente para aqueles que bebem pouca água porque não gostam do líquido puro. De acordo com a nutricionista Aline Aguiar, a opção é muito eficaz para substituir os sucos industrializados que são ricos em açúcares. As águas saborizadas é uma ótima opção para quem tem dificuldade em beber água durante o dia. Ao contrário dos sucos industrializados, estas águas não possuem açúcares, então automaticamente têm poucas calorias e são muito refrescantes. Ana Lúcia Batista, de 53 anos, conta que aderiu às águas aromatizadas como forma de substituir os sucos de caixinha. Ela, que não é fã de beber água frequentemente durante o dia, diz que encontrou nessas águas especiais mais sabor e refrescância. É a água que está mais refrescante, hidrata mais, tem um sabor mais agradável. Eu gosto de todas as frutas, então junta a água junto com frutas que eu gosto muito, então essa associação fica perfeita, faz com que eu beba mais água, né, do que eu já bebo normalmente e com mais prazer ainda de beber água hidratando. E se você ainda ficou com alguma dúvida sobre como preparar uma água saborizada, anota aí. Basta em 1 litro de água juntar, por exemplo, um limão que pode ser cortado em rodelas, uma taça de frutas vermelhas picadas e, para dar aquele toque final, 10 folhas de hortelã. Como diz a nutricionista Aline Aguiar, rápido, fácil e super refrescante. É legal, né, Camila? Um jeito de adaptar alguns hábitos. Às vezes muitas crianças que estão aí já acostumadas a tomar um refrigerante ou um suco pronto, pega aí a água saborizada para mudar um pouco o cardápio de uma maneira saudável. Sem dúvidas, né, Bruna? E existem 1000 maneiras de você preparar uma água. Então, assim, sendo saudável, ela vale muito melhor do que qualquer suco de caixinha fechado ou algumas bebidas muito açucaradas. Então, para todo mundo é bom. O Band News Informa vai continuar bailando nesse especial de Ano Novo. A gente tem o prazer de receber agora o dançarino consagrado no tango portenho, Velho Pietro, nome artístico de Antônio Pietroforte, que aos 82 anos administra uma casa de música latina aqui em São Paulo e está sempre lá, dançando na pista, emanando aquela energia boa que cá entre nós só a música latina tem. Seja muito bem-vindo, Pietro. Olá, como é que está? Tudo bem por aí? Tudo certo.
Pietro, vamos lá, tô muito curiosa para você contar a sua história aqui pra gente. Você é filho de imigrantes italianos, mas tem uma ligação muito forte com os argentinos, né? Com a cultura dos hermanos, principalmente em relação ao tango. Conta aqui pra gente, então, como é que começou essa sua relação com o tango? A minha relação com o tango é simples. Eu, quando jovem, eu sempre fui de trabalhar muito. Então, eu vim da lavoura, né? Eu venho os imigrantes que foram para a lavoura. E eu depois fui estudar para a cidade grande, e quando eu fui para a cidade grande, eu já era dançarino desde criança de folclore. E quando eu fui para a cidade grande, eu fui estudar. Aliás, eu sempre tive a minha independência, eu sempre quis ter o meu dinheiro, eu sempre quis ter minha vida, já de garoto. Então, eu passei a vender aqueles docinhos que se fazia antigamente, que eram os canudinhos, que vinham doce de leite dentro e tal. E eu passei a vender isso daí, e passei uma vez, hoje não sei se eu posso falar esse nome, casa de meretriz. Então, eu passei lá, e o que aconteceu foi que as moças, quando eu estava caminhando, elas falaram, puxa, mas esse menino tem jeito de bailarino. Então eu falei, estranho, né, eu nunca tinha ouvido isso. E daí eu ofereci o doce para elas, então essas moças compraram todos os doces que eu tinha, e resumindo, eu passei a ser fornecedor de doces para elas. E lá eu conheci uma moça que era bailarina clássica e pianista, e ela acabou me ensinando a dançar tango argentino, enfim, algumas modalidades partindo para o clássico, e eu passei a frequentar todos os bailes também em Bauru. Bem, resumindo, com 17 anos eu já dançava com ela profissionalmente no cabaré da INI, que era em Bauru. Então, quando eu me formei, que eu vim para São Paulo com 17 anos, fui para o Exército, depois eu passei a frequentar as casas noturnas aqui em São Paulo, e muitas casas que até esqueço de tanto que era, entendeu? Porque naquela época o tango argentino era muito forte aqui no Brasil. Você ganhava dinheiro, Pietro, fazendo isso? Você ganhava dinheiro fazendo isso? Não era só prazer? Não, aí eu já trabalhava profissionalmente. Na verdade, a minha profissão mesmo, eu sou especialista em carros hidráulicos, de carros importados, né? Foi quando eu tive a minha firma durante 50 anos, que se chamava A Pietroforte. Foi o que me sustentou, e então eu sempre pensei o seguinte, que para você fazer o que você gosta, às vezes você tem que fazer um pouquinho do que você não gosta. E eu continuei levando o tango aqui em São Paulo. E depois, com o tempo, eu passei a frequentar Buenos Aires, vivendo Buenos Aires e São Paulo, Buenos Aires e São Paulo. E dá aulas, né, Pietro? Conta aqui pra gente, você desenvolveu uma técnica de dança. Sim, a técnica de dança é simples. Você consegue dançar tango para você... Amanhã, se você quer, por exemplo, fazer uma viagem ou até para Buenos Aires, em 8 aulas. É mais do que o suficiente para você dançar tango. Porque o tango ele é dividido em tango milongueiro, que a gente fala assim, vamos à milonga hoje em Buenos Aires, a gente fala assim, quando a gente fala vamos à milonga, nós vamos ao baile de tango. Então, isso se chama o tango milongueiro. Agora tem o tango que a gente fala, que é o tango mais para show, né? Que é o tango dança, que eles falam, que o tango dança é mais para show. Então, se você aprende o tango dança, você não aprende milonga, porque você vai no salão, você não consegue dançar, que é diferente. Então, sempre eu aconselho as pessoas a aprenderem a dançar o tango milongueiro, que é o tango mesmo portenho de dentro de Buenos Aires. Ô Pietro, quando que você montou sua casa? Assim, com quantos anos você montou a sua casa de dança? Vê bem, eu trabalhei na noite muitos anos, porque eu também sou percussionista, sou músico percussionista, entende? E eu trabalhava na noite como dançarino e como músico. E então, como que eu montei essa casa aqui? Essa casa aqui, eu sempre curti muito a fachada dela. E uma amiga minha, ela dava aula e tinha aqui uma casa noturna. Então, o que ela fez? Como ela quis reformar a casa, ela chamou um pedreiro, que não tinha conhecimento nenhum, e mexeu na casa e derrubou metade da casa. Daí ela se desesperou e me chamou, você compra a casa? Eu falei, compro. Aí eu comprei a casa e fiz a casa só para shows de tango argentino. Então ia só funcionar mesmo para turista. Então consegui fazer com que ela funcionasse só para turista. E você está com 82 anos, né, Pietro? E você dança até hoje, não parou nunca?
Nunca parei. E não vou parar, porque se você parar, você morre. Você não... O corpo, é que as pessoas... O que faz as pessoas envelhecerem? Primeiro, é arrumar sempre desculpa. Eu não posso, eu não tenho tempo. Essa palavra para mim não existe. Essa palavra é errada. Eu diria o seguinte: eu não tenho interesse, eu não tenho vontade. Porque se você tem vontade, você arruma tempo. Isso é em tudo, é no relacionamento, é tudo. Eu tenho vontade, puxa vida. A vida no relacionamento, você vê as pessoas, eu amo, eu te curto e tal. Puxa, mas não tive tempo para te ver. Espera aí, isso é uma conversa. Para mim, o tempo não existe. Existe uma coisa que se falta de interesse. Quando você tem interesse, você arruma tempo. Eu continuo dançando, vou continuar dançando. E mesmo com o problema que eu tive de descalcificação no fêmur, né, porque eu venho da cavalaria também, do exército, pratiquei muito salto, trabalhando sempre com cavalo também, e sabe, a gente faz muito movimento de quadril. E eu dançando, às vezes ensaiava 5, 6 horas por dia, isso acabou me desgastando a cabeça do fêmur. E agora eu estou fazendo um tratamento, a pandemia fez com que eu parasse de dançar tango. Por quê? Porque eu fiquei 2 anos sem fazer ginástica, sem nada, e minha musculatura foi a zero. A salsa ainda eu continuo dançando e tal, tudo bem, porque ela pega a música e você acaba não sentindo nada no corpo. Pietro, sobre o tango, uma pessoa que quiser aprender do zero, então, você acha que tem alguma limitação, idade, ou quem quiser vai, testa, vai aprendendo, o que você acha? Porque assim, vendo de fora, eu fico assim, meu Deus, é impossível todos esses movimentos, né, uma coisa tão bonita assim, parece tão ensaiado, e ao mesmo tempo você está dizendo, né, que é muito de você sentir a música, sentir o ritmo. Você acha que qualquer pessoa consegue dançar tango, se quiser? Qualquer pessoa, aí volta aquela história, tem que gostar, tem que querer, e tem que sentir que o tango é um sentimento que se baila. Ele tem que sentir o tango. À medida que tem 2 coisas, se ele vier dançar aqui porque ele acha o tango bonito, é uma coisa. E eu tenho que fazer com que ele transforme, ele achar o tango bonito, ele transformar que ele gostou do tango. Uma vez ele gostando do tango, do pulso, do movimento, ele vai, nunca mais na vida ele vai parar. Bom, quero agradecer muito a entrevista aqui com o dançarino de tango portenho, Velho Pietro, nome artístico de Antônio Pietroforte, que aos 82 anos continua bailando. Pietro, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, feliz ano novo para você e boas festas aí na casa, no Café Velho Pietro. Eu sou muito grato por você me dar essa oportunidade de falar pro mundo todo. O Band News Informa vai chegando ao fim. Camila, o espaço aqui agora é seu para deixar a sua mensagem de ano novo para os nossos ouvintes. Pois é, Bruna, a mensagem para todo mundo. Acho que a gente está chegando num novo ciclo, vamos iniciar um novo ciclo. Acredito que toda vez que a gente inicia, a gente tem expectativas de coisas boas, né? O que a gente espera é sempre o melhor, é o que a gente deseja e é o que a gente busca. E nesse caminho todo de busca durante esse próximo ano, esses próximos meses, eu acho que é importante a gente olhar para a gente, tentar fazer sempre algo diferente do que a gente fez para as coisas darem mais certo, repetir as coisas boas, tentar olhar para hábitos, não que os hábitos velhos sejam ruins de maneira alguma, mas os que não são tão bons, né, depende da gente mudar, não é fácil, a gente às vezes precisa de tempo, então assim, não desanimem, estejam ao lado de pessoas que te coloquem para cima, que te incentivem a melhorar, né, que façam com que vocês consigam sempre olhar o melhor de vocês, dentro de vocês mesmos, né? Eu acho que a gente tem que olhar pra gente, ver o que a gente tem de melhor, desenvolver aquilo e cuidar das nossas coisas ruins, porque todo mundo tem, né? Não deixar que aquilo te boicote, não deixar que você também boicote alguém, né? Para nós sermos seres humanos melhores, né? Para que a gente consiga realmente plantar e semear coisas boas, né, Bruna? E olha, o Band News Informa, ouvintes,
ajudem a gente, mandem o que vocês têm vontade de escutar. A gente teve esse ano maravilhoso, um ano que a gente trouxe muita coisa nova, muita pesquisa, né, Bruna? Assim, tantos profissionais que ajudaram, que trouxeram informações de maneira muito leve e com muita responsabilidade. Então, assim, escutem a gente, tragam questionamentos para nós, a gente vai atrás, a gente tenta buscar cada vez mais essas informações de qualidade mesmo, para que a gente consiga ter uma vida mais leve, mais gostosa e mais feliz. Bruna, um ótimo ano para você, obrigadíssima pela companhia, e que 2023 você continue trazendo tanta coisa boa para o nosso programa, porque, gente, ela é responsável, viu? Que isso, aqui é uma dupla fazendo esse programa para vocês, ouvintes. E aproveitando então a deixa da Camila, o nosso contato é o informa@bandnewsfm.com.br. Quero agradecer muito aqui a sua parceria, ouvinte, em mais um ano de Band News Informa. Meus desejos para todos vocês, para você, Camila, para sua família também, são de uma vida sempre ativa, com muita harmonia, sem tantas cobranças, para deixar tudo mais leve. Contem sempre com o Band News Informa para isso. Feliz ano novo, que venham coisas muito boas nesse 2023 para todos nós. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.